Olá pessoal do sétimo ano, dando continuidade aqui aos nossos vídeos de operações, com números racionais. Agora a gente está vendo a parte de potenciação. No vídeo anterior a gente trabalhou, relembrando o que é a operação de potenciação com números naturais. A gente relembrou a ideia, a definição, e aplicamos essa operação já a números com sinais, números inteiros com sinais positivos e com sinal positivo, e também números com sinal negativo. E aí, a gente viu as duas regrinhas para o caso de a base ser um número negativo ou a base ser um número positivo. Acompanhando o livro de vocês, pessoal, e também relembrando do vídeo anterior, você tem lá na primeira página desse assunto, de potenciação com números racionais, esse quadrinho resumo aqui, tá? Esse quadrinho resumo dá justamente aquelas duas ideias que a gente trabalhou na aula passada em relação ao sinal da potência com relação ao sinal da base e a paridade do expoente, se o expoente é par ou se o expoente é ímpar. É importante, tá, pessoal, que vocês leiam o conteúdo no livro de vocês, tá? A gente não está presente em sala de aula, então boa parte do estudo cabe realmente a cada um de nós, cada um de vocês vai ter que fazer a sua parte, assistir esses vídeos, resolver questões e também não pode ter preguiça, não pode deixar de ler realmente, acompanhar as regras que o livro didático passa para vocês e também os exemplos que ele passa. Tá? Então esses vídeos é para tentar fazer essa interação, como a gente faria em sala de aula, para vocês entenderem o que estão lendo, tá? Mas é importante que vocês façam essa parte também, tá? Então só lembrando aqui, ele coloca até de uma maneira um pouco diferente da que eu falei para vocês, mas a ideia é a mesma. Se o expoente for par, a potência será sempre um número positivo. Foi o que a gente viu na aula passada, não foi? Realmente, se o expoente for par, a base pode ser positiva ou negativa, tanto faz. O resultado vai ser um número positivo, não foi assim? E se o expoente é ímpar, a potência, o resultado, não é assim? Sempre terá o mesmo sinal da base, que foi o que a gente viu também, Se o expoente é ímpar e a base for positiva, mantém o sinal positivo. Se o expoente é ímpar e a base for negativa, a potência mantém o sinal negativo. Então é outra maneira de dizer o que a gente viu no vídeo passado, não foi assim? Se a base é negativa, dá positivo se o expoente é par, dá negativo se o expoente é ímpar. E se a base é positiva, sempre dá positivo. É a mesma maneira, a mesma coisa de falar isso daqui, tá? Então só que com outras palavras, A regra é a mesma, tudo bem? Eu vou olhar a paridade, do expoente no caso em que a base for um número negativo. Se for positivo, sempre vai dar positivo. Tranquilo? Bem, agora, como o próprio título aqui já diz, a gente vai passar essa ideia de potenciação a não somente trabalhar com números inteiros, tá? Números exatos, positivos ou negativos. A gente tem que também saber trabalhar a potenciação com frações e números decimais, tá? Então essa é a parte que a gente vai trabalhar no vídeo de agora, tudo bem? Então na mesma página de vocês, tá? Ele dá alguns exemplos e a gente vai ver esses exemplos e também outros, parecidos, ok? Então vamos começar com as frações, pessoal, tá? Potências com frações, qual é a grande diferença, que a gente trabalha com números inteiros? De novo, a grande diferença é somente a forma do número, porque a ideia de potência é a mesma. Eu vou multiplicar o número de vezes que aparecer no expoente. Mesma ideia. Vamos lá então, como assim? Se eu tiver, por exemplo, eu vou começar com a fração positiva, tá? Se eu tiver mais 2/3, elevado a 3. Pronto. Eu tenho aí, agora minha base é uma fração. E aí vocês vão ver também, pessoal, tá, que quando a nossa base é uma fração, a base da nossa potência é uma fração, ela tem que aparecer entre parênteses, justamente para seguir a mesma ideia da base negativa. Por que, professor, que a fração ela tem que aparecer entre parênteses? Porque ela é composta de dois números, o numerador e o denominador. Então, para não confundir que o expoente é só do numerador, por exemplo, eu coloco entre parênteses para dizer que o expoente é da fração. Então, a base é a fração toda, tudo bem? Então, quando aparecer assim, a gente entende que a base é quem? Aqui nesse caso, a base é mais 2/3, porque tudo isso compõe a base dessa potência.
e o expoente é 3. E a ideia é a mesma. Vamos lá então. Qual é a ideia de potência? Né? Repetir a base e o número de vezes que aparece no expoente. Quem é a base? Mais 2/3. Quantas vezes? 3. Aqui a gente já pode seguir a regra do sinal. A base não é positiva, então o sinal, né, o expoente, na verdade, perdão, não o sinal, mas a paridade do expoente não importa. Se a base é positiva, eu já sei que a resposta vai ser positiva, né? Então já posso colocar aqui fora, tudo bem? Dá para entender, né? E agora eu vou trabalhar só com o número, né? 2/3, porque eu já sei que a base é positiva, então expoente sendo par, sendo ímpar, não importa, o resultado vai ser positivo, já coloquei aqui. E agora a gente vai, né, colocar a resposta. 2/3 quantas vezes? 3 vezes, então 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Tudo bem? Se a gente fosse seguir a regra bem direitinho, né, na verdade a gente deveria colocar o mais 2/3 3 vezes, né? Mais 2/3, mais 2/3, mais 2/3, né, multiplicados. Só que como a gente já sabe, né, que a base sendo positiva, o expoente, né, pode ser qualquer tipo de número, par ou ímpar, que vai dar sempre positivo, né? Pelaquela regrinha que está no livro também. Bem, então agora eu só repito o sinal de mais, que já é o sinal da minha resposta. E agora a gente multiplica essas frações. Então por isso que a gente vê, né, as 4 operações primeiro, antes de ver essas operações extras, né? Eu preciso saber multiplicar para poder saber potenciar. Certo? Então, multiplicação de potência a gente viu num vídeo anterior, né? Algum vídeo anterior. Como é que a gente faz multiplicação, né, de frações? É só multiplicar os numeradores, né, e depois os denominadores. Bem fácil. Então fica 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Pronto, então essa é a resposta. Mais 2/3 elevado a 3 vai dar mais 8/27. Tudo bem? Como é que fica então se a potência, né? Se a base for um número negativo? Vamos lá então. Vou colocar aqui menos 3 quartos elevado a 4. Então vamos lá. Vamos seguir as regras, né, que a gente já aprendeu até a aula passada. A base aqui é um número fracionário, né, negativo, estão vendo? A fração negativa. E o expoente é um número par. Certo? Então a gente já viu na aula anterior que se a nossa base é negativa e o expoente é par, eu já sei que a resposta vai ser positiva, né? Assim? Se fosse ímpar, seria menos. Correto? Então agora é só a gente trabalhar com os números, né? O sinal já foi. Menos, né, elevado a par vai dar mais, né? Essa regrinha do sinal da base negativa. Quem é o número, né? O número sem o sinal, o módulo, né? 3 quartos. Então fica 3 quartos. Quantas vezes? É só olhar para o expoente. 4 vezes. Então vezes 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. Ok? Fecho aqui, né? Só para a gente terminar o sinal. O sinal já é mais. Coloca. Agora é só multiplicar. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3, já aumenta um pouquinho, vai dar 81. Tudo bem? Na parte de baixo agora. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. E 64 vezes 4 vai dar 256. Tudo bem? Então tá aí, essa é a nossa resposta. Menos 3 quartos elevado a 4, né? No final deu o quê? Deu mais 81/256, né? Uma fração com números até altos, né? Justamente porque a gente tem uma potência já um pouco, né, elevada. 4 vezes, né, realmente dá números um pouquinho mais altos já. A gente pode pensar se essa fração é redutível, né? Será que dá para reduzir essa fração? A resposta é não. Professor, mas são números altos, como é que o senhor sabe que não dá para reduzir? Justamente, pessoal, daqui.
Se essa fração desse para reduzir, ela já daria para reduzir aqui, que foi o que a gente viu no vídeo do cancelamento, lembra? Quando a gente multiplica frações, né, antes de multiplicar, eu posso ver se eu posso cancelar alguém de cima com alguém de baixo. Só que todo mundo de cima é 3, né, e todo mundo de baixo é 4. E 3 e 4 não posso cancelar, né? Não posso simplificar 3 com 4. Eles não têm nada em comum, né, em questão de divisibilidade. 3 eu só simplifico por 3, né, e o 4 não dá por 3. Então nenhuma delas é redutível. Então automaticamente a nossa resposta também não vai ser. Não dá para reduzir essa resposta. Ela é a mais simples possível, né? Por mais estranha que ela seja, ela ainda assim é a mais simples possível. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Então vocês observam que colocou uma fração na base. O que é que muda? Muda só na hora de fazer as contas, né? Que eu vou multiplicar, em vez de números inteiros, eu vou multiplicar frações. Eu tenho que seguir a regrinha da fração, né? Que multiplica em cima, multiplica embaixo, coloca o resultado. A regra do sinal é a mesma. Quais foram as regras que a gente aprendeu, né, de potência em relação ao sinal da base? Base positiva, potência positiva, não importa quem é o expoente. É assim? Base negativa, olha para o expoente. É ímpar, vai dar negativo. É par, vai dar positivo. Como aqui é 4, né? 4 é par, então eu já sei que vai dar positivo. Por isso que eu só coloquei aqui, ó, os números. Eu não coloquei o sinal de menos na frente de cada um deles, porque a gente já fez o sinal, né, usando a regra do expoente par, ok? Por isso que eu já coloquei o mais aqui fora, e aqui também, tudo certo? Então é basicamente isso que a gente tem que entender, né, em relação à potenciação com frações. Você vai usar basicamente a regra da multiplicação de frações, tudo bem? Outra coisa que você pode observar, pessoal, é que quando você multiplica o numerador, né, os numeradores entre si e os denominadores entre si, como isso aqui é uma potência, né, vai haver a coincidência de os denominadores e os numeradores, né, serem todos iguais entre si. Como assim? Você nota aqui que é 3, 3, 3, 3, né, justamente porque a fração é 3 quartos. Então, em cima sempre vai ser 3, né? E embaixo sempre vai ser 4, né? Então, na verdade, isso aqui você pode encarar como sendo duas potências diferentes. Em outras palavras, o que eu quero dizer, né, que isso aqui você pode fazer o 3 elevado a 4, né, que vai dar 81, e depois fazer o 4 elevado a 4, que vai dar 256. É como se eu distribuísse, né, entendem o que eu quero dizer? É como se eu distribuísse o expoente para o numerador, aí coloco aqui, né, a resposta, e depois distribuísse o 4 para o denominador. Aí eu coloco aqui a resposta. E o sinal é só olhar a regra do sinal em relação à base e a paridade do expoente. É assim? Aí está feita a conta. Ou se preferir, né, você pode repetir a fração, o número de vezes que aparece aqui e multiplicar. Tranquilo. Só tenha em mente, né, que quanto maior for ficando aqui, né, mais frações você vai ter que colocar e maiores vão ficar as contas. Então talvez, né, seja melhor a gente pegar essa ideia da distributiva aqui, né? Distribuir o expoente para cá e depois para cá. E aí sai com a resposta, né, razoavelmente mais rápido. Tudo bem? Mas não importa o que você escolha fazer. Se você fizer os cálculos todos corretos, né, não cometer nenhum erro no meio, a resposta vai ser a mesma. Como é que fica então se for, né, número decimal? Vai mudar o que em relação a número decimal? De novo, né, vai mudar apenas o tipo de conta que a gente vai fazer. A ideia de potência é a mesma. Então vamos colocar aqui, ó, menos 1,2 elevado a 3. Não é assim? Menos 1,2 elevado a 3. O que é isso, né? É esse número vezes ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Então a gente poderia colocar, né, menos 1,2 vezes menos 1,2 vezes menos 1,2, e aí calcular essa resposta. Mas, né, como a gente já tem a regra dos sinais, é só observar que a base é negativa e nosso expoente é ímpar. Nesse caso, né, o que acontece com o sinal da resposta, da potência? Base negativa e expoente ímpar fica negativo, assim? Então eu já sei que a resposta vai ser um número negativo. Então eu já sei que vai ser menos. Menos. Né? Menos o quê? Aí você abre aqui, né, para fazer as continhas. 1,2 vezes 1,2
vezes 1,2. Porque nosso expoente é 3, né? Então 3 vezes. Pronto, eu já sei que a resposta vai ser menos, né? Então já coloco aqui o menos. E agora, né, a gente só tem o trabalho de fazer essas continhas. 1,2 vezes 1,2 e o resultado de novo vezes 1,2. Então a gente pode fazer aqui embaixo. Vamos fazer aqui, né? Só essa vez. Depois a gente coloca direto. Aí os cálculos vocês fazem em casa. 1,2 vezes 1,2 é esses dois aqui, tá? Vezes, né? Vamos lá então. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 2, 1 vezes 1, é assim? Agora eu vou somar. 4, 4, 1. Quantas casas após a vírgula no total? Uma aqui, duas, né? Então, duas na resposta. 1,44. Agora eu pego essa resposta, né? E multiplico pelo último que sobrou aqui. 1,44 vezes 1,2. Lembrem-se, né, que na multiplicação de números decimais, a gente não precisa alinhar pela vírgula, né? Isso não é necessário. É só contar a quantidade de casas depois da vírgula no final. Foi o que a gente fez aqui, né? Então não precisa alinhar, tá? A gente só alinha a vírgula com vírgula na soma e na subtração. Então fazendo aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Agora é só somar, né? 8. 8 mais 4, 12. Aí vai 1. 1 mais 2, 3 mais 4, 7. E 1. Que sobrou, né? Assim? Agora a gente olha para cá, ó. Quantas casas após a vírgula no total? 2 em cima e 1 embaixo. Então, 1, 2, 3, né? Então a resposta tem que ter 3 casas decimais também. 1, 2, 3. Então a resposta vai ser 1,728. Tudo certo? Com o sinal de menos, né? Que a gente já havia colocado aqui porque a base negativa e o expoente é ímpar. Menos 1,728. Tudo bem? Então vocês observam, né, que a única diferença foi o quê? Foi essas continhas que eu tive que fazer. Justamente porque o número que eu tenho agora é um número decimal, né? E número decimal geralmente precisa de um pouco mais de continhas, né? Porque a gente precisa trabalhar com esse probleminha da vírgula. Mas a ideia, né, se você perceber, a ideia é a mesma. Qual foi a ideia? Olho para o sinal da base, negativo. Olho para a potência, né, para a paridade do expoente, ímpar. Então já sei que vai ser menos. Certo? O resto é conta, né? Só fazer o número que está na base aqui, o sinal já foi, então eu só olho para 1,2 e vou calcular, né, o produto dele por ele mesmo, sendo que o expoente está me dizendo que são 3 fatores, então 1, 2, 3, é assim? E aqui é só as continhas, né, que a gente pode fazer no canto do caderno. E aqui é a resposta final, né, depois que eu calculei as 3 multiplicações, né? Essa é essa e o resultado vezes essa, tudo bem? Menos 1,728. Vamos ver só mais um caso, né? Só mais um exemplo. E aí a gente dá continuidade. Fizemos 2 com frações, agora vamos fazer mais uma com número decimal. Vou colocar um decimal negativo, tá de novo. Menos 2,1 elevado a 2. Tudo bem? Menorzinho para não fazer muita conta, né? Isso aqui vai dar quanto? De novo, né? A gente pode seguir a definição, né? Multiplicar. Quem é a base? A base é menos 2,1. Multiplicar ela por ela mesma, né? 2 vezes aqui. Ela vezes ela mesma. Tudo bem? Ou então a gente, né, melhor fazer a regrinha dos sinais. Qual é a regra dos sinais da potenciação? A base negativa, se o expoente for par, né, como é o caso, vai dar o quê? Vai dar positivo. Né? Porque eu vou fazer menos com menos, né? Se você lembrar lá da aula passada. Quando eu repetir outro desse aqui do lado, né, eu vou fazer menos com menos, vai ficar mais realmente, né? Justamente porque o expoente é par. E agora, né, a gente só trabalha com o número. 2,1 vezes 2,1. Tudo bem? O sinal já está aqui fora, positivo porque o expoente é par, né, e a base é negativa. E o 2,1 é só o que sobrou sem o sinal. Agora é só fazer a continha. Eu já sei que a resposta vai ser mais, já vou colocar aqui. E agora a gente vai só fazer a continha, né, para
colocar a resposta na frente do sinal, né? O número na frente do sinal. Eu vou fazer com vocês isso daqui, tá? Então 2,1 vezes 2,1. Vamos lá, né? 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Pronto. Agora eu vou somar. 1, 2 mais 2, 4 e sobrou 4, né? 441. Quantas casas, né, após a vírgula no total? 1 em cima, 1 embaixo, então são duas. A resposta tem que ter duas também, né? 4,41. Só colocar aqui na frente. 4,41. Pronto. E essa aí é a nossa resposta, tá? 4,41 positivo, né? Porque o expoente é par. Tudo certo? Bem, pessoal, então é isso daqui. Quando a gente trabalha, né, com potenciação de números racionais, né, a gente tem que observar duas coisas. Eu vou observar, né, em relação ao sinal da base e a paridade do expoente, né, que foi aquela regrinha que a gente aprendeu na aula passada e também tem aqui no livro de vocês, né, aqui nessa página, na página 116, lá no quadrinho verde, aqui é em relação à base ser negativa, o expoente ser par ou ímpar, né, ou positivo, o expoente ser par ou ímpar, e o resto é conta. Uma vez que você lidar com o sinal, né, usando a regrinha que a gente aprendeu dos sinais, as continhas, né, você vai fazer de acordo com o tipo de número que aparecer. Se aparecer frações, eu multiplico frações. Fácil, né? Em cima, vezes em cima, embaixo, vezes embaixo. Dá a resposta. É em todo caso. E se aparecerem na forma decimal, mesma coisa. Trabalha com o sinal, né, usando a regra do sinal. Ó, base negativa, expoente ímpar, então vai dar negativo. Ok, o menos já está aqui e já está aqui também. O resto é conta. É só multiplicar 1,2 3 vezes. 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. A mesma coisa aqui. Expoente, a base, né, negativa, expoente é par, então eu sei que vai dar positivo. E o resto é continha. 2,1 vezes 2,1, porque o expoente é 2. Fiz a continha aqui, repeti o sinal, né, que vai dar mais, porque o expoente é par. E a resposta na frente. Tudo certo? Então, é isso, né, que a gente tem em relação à potenciação de números racionais. Só para esclarecer, tá? Então, o expoente 1 e o expoente 0, né, eles seguem a mesma ideia também para frações e números decimais. Como assim? Se você tem uma fração elevado a 1, né, a gente viu com números inteiros que isso aqui é só repetir a base. A mesma coisa acontece com frações, é só repetir a base, menos 5,2, tudo bem? Isso com qualquer fração, tá? Posso fazer esse exemplo geral, né? Mais 2 quintos elevado a 1, vai dar quanto, né? Vai dar de novo, né? Só repetir a base, mais 2 quintos, certo? E assim sucessivamente. A mesma coisa que serve para números inteiros, serve também para números fracionários, quando o expoente for 1. Tudo bem? A mesma coisa acontece para números na forma decimal. Número decimal, né, elevado a 1, é só repetir a base. Quem é a base aqui? Menos 2,4. Quem é a base aqui? Elevado a 1, né? Mais 5,3, certo? Então é isso. Em relação ao expoente 1, né, ele segue a mesma regra que seguia para os números inteiros. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, é assim? Independente de ser inteiro ou de ser racional, né? Fracionário ou decimal. E também a regra do zero, né, ela se mantém, a regra do expoente zero, tá? Cuidado. Qual era a regra do expoente zero, né? Qualquer número que não é zero elevado a zero dá quanto? Dá 1, né? E isso continua valendo, na verdade,
para qualquer tipo de número, na verdade, né? Então, se eu tenho uma fração elevada a zero, isso vai dar 1. Importa qual é a fração? Não. Importa qual é o sinal da fração? Não. Qualquer tipo de fração, tá? Elevou a zero, vai dar 1. E assim sucessivamente. Certo? E a mesma coisa acontece para os números decimais. Se você tem um número decimal elevado a zero, isso aqui dá 1. Tá? Não importa se ele é negativo, se ele é positivo, não importa. Não importa se ele é uma dízima, tá? Por exemplo, assim, né? Elevou a zero, vai dar sempre 1. Né? A gente viu que a única exceção é o próprio zero, né? Zero elevado a zero, para nós não tem significado. A gente viu isso no vídeo passado, né? Então tá aqui. O que é que a gente viu, né, em relação à potência de números fracionários, né? Racionais, fracionários decimais? Segue a mesma regra em relação, né, ao sinal da base, que a gente viu na aula passada. E o resto é só fazer continha. É uma fração? Multiplique frações. É uma fração? Multiplique frações. O sinal da base vai obedecer a regra do sinal, né? Se o expoente for par, dá positivo. Se o expoente for ímpar, mantém o sinal da base, né? Porque a base aqui é positiva, mantém o positivo. A base aqui é negativa, né? O expoente é ímpar, mantém o negativo. Foi o que a gente viu, né? O livro fala lá na página. E o resto é continha com frações. Se for decimal, a mesma coisa. Olha a regrinha, né, da base negativa e do expoente, par ou ímpar. E o resto é fazer continha. Dependendo do expoente, né, você pode fazer mais ou menos contas, né? E aí é só você observar aqui as continhas e colocar no final a resposta acompanhada do sinal que você vai fazer lá no começo. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Base negativa, expoente par, positiva, né? Assim? E aqui é só a continha, 2,1 elevado a 2, né? 2 vezes. Aqui é a resposta. Coloquei aqui na frente, acompanhado do seu sinal. Tudo certo? E, né, o que a gente viu agora, que foi justamente o caso, né, do expoente 1 e do expoente 0. Seguem a mesma regra que seguiam para números inteiros. Quais eram essas regras? Elevei o número a 1, dá ele mesmo, não importa. Positivo, negativo, vai dar ele mesmo. Certo? Para qualquer fração. Mesma coisa para números decimais. Elevei a 1, dá a própria base, dá o próprio número, né? E etc. E o caso do zero, né? Se eu tenho uma fração elevada a zero dá 1, não importa qual seja o tipo de fração, positivo, negativo, não importa. Elevei a zero, dá 1, etc. E a mesma coisa para números decimais. Estou elevando o número decimal a zero, também vai dar 1. Estou elevando a zero, vai dar 1. Né? No caso do zero, a gente sabe que só não tem resultado, né, para zero elevado a zero. Qualquer outro caso, né, qualquer número, outro número elevado a zero vai dar 1. A gente viu agora, né, que não importa se ele é inteiro, se ele é positivo, se ele é negativo, se ele é fração, se ele é decimal, não importa. Elevei a zero, dá sempre 1. Tudo bem? Bem, pessoal, só para fechar essa aula, a gente viu, né, lá no sexto ano também a gente vê as propriedades, tá? São 3 propriedades, né, que a gente vê em relação à potenciação. A primeira propriedade era a da multiplicação, era multiplicação de potências com a mesma base. Lembram disso? É o caso em que a gente tem uma expressão que nela aparece uma multiplicação em que as potências compartilham a mesma base. Como por exemplo, se eu tiver assim
2 elevado a 2 vezes, né, multiplicação, 2 elevado a 3. Consegue entender? Consegue visualizar? Eu estou multiplicando, né, potências em que as bases são as mesmas. A mesma base aqui é aqui. A base é 2, a base é 2. A propriedade diz o seguinte: se você for fazer isso aqui, né, na ordem padrão, a ordem diz que a gente tem que fazer primeiro as duas potências, não é assim? Faz essa potência e depois multiplica, né, seguindo a ordem das operações. Só que a propriedade 1 da potência me diz que eu posso fazer o seguinte: em vez de fazer uma potência e fazer a outra e depois multiplicar, eu posso repetir a base, que é a mesma, 2, né? E aí eu vou somar esses expoentes, o 2 mais o 3, o 2 mais o 3. Porque aí eu vou gerar uma potência só. Que potência é essa? 2, que é a base que eu repeti, elevado a 2 mais 3 dá 5. Consegue observar? Então, de duas potências eu parti para apenas uma. 2 elevado a 5. Né? Então, em vez de fazer o 2 duas vezes e depois o 2 três vezes e por último multiplicar, eu posso fazer o 2 5 vezes só, direto. Né? Isso vai me dar a mesma resposta. E isso funciona para qualquer base e para qualquer número de bases. Por exemplo, se eu tivesse 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Certo? Quanto é que vai dar isso daqui? Seguindo a propriedade, né, da potenciação, de multiplicação com as bases iguais, né? Eu tenho aqui a mesma base, 3, 3, 3. O que é que a gente faz então? Repete essa base, que é 3, e soma os expoentes. Só toma cuidado nesse aqui. Ó. Esse aqui o expoente não apareceu. Eu entendo que é quanto? Eu entendo que é 1, né? Então, vou entender que aqui é 1. Agora eu posso somar, né? Então, fica 1 mais 2 mais 3. Aqui é 1, né? Só lembrando porque o 3 e 3 elevado a 1 é a mesma coisa, né? Que a gente viu aqui em cima. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, qual é a potência que dá 3? 3 elevado a 1. Tudo bem? Como é que vai ficar, então? Repito a base 3 e agora eu somo. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 dá 6. Tudo bem? Então, aqui eu deveria fazer, né, o 3 duas vezes, depois o 3 três vezes, né, e multiplicar depois o resultado aqui, né, dessa vezes essa vezes essa. A propriedade 1 me diz que eu posso, né, fazer, na verdade, o 3 6 vezes, que vai dar a mesma coisa. Tranquilo? Propriedade, né, da multiplicação de potências com a mesma base. Qual era a segunda propriedade? A segunda propriedade, né, é da divisão. Divisão de potências de mesma base. Tá? Então agora a gente tem, né, potências com bases iguais, só que entre elas tem operações de divisão. Né? Existe uma propriedade para esse caso. Qual é essa propriedade? É muito parecida com a primeira. Né? Vamos pegar aqui um exemplo. 2 elevado a 5 dividido, né, por 2 elevado a 2. A ordem correta seria, né, a ordem padrão, correta não, né, porque a propriedade também está correta. A ordem padrão seria fazer o 2 5 vezes, né, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, guardar o resultado, fazer o 2 duas vezes, depois dividir, né, o resultado que você encontrou. A propriedade diz que você pode fazer o seguinte: você está dividindo potências com a mesma base, repita essa base, que no caso aqui é quanto? 2. E subtrai os expoentes, né? Então você vai subtrair o primeiro menos o segundo. Então vai ficar 5 menos 2, certo? E aí você vai de novo ter agora apenas uma potência, que é 2 elevado a 3. Tá? Então, em vez de fazer essas duas potências e depois dividir, você pode fazer essa potência só, né? 2 elevado a 3,
que vai dar a mesma resposta. A propriedade diz isso. Outro exemplo, né? Vamos fazer aqui com uma base diferente. Vamos pegar a base 6. 6 elevado a 6 dividido por 6 elevado a 4. Como é que fica então? Em vez de fazer as duas potências separadamente, a gente pode seguir a propriedade 2, que é, eu vou repetir essa base, que é igual, né? 6, e vou subtrair os expoentes. Quem são os expoentes? 6 menos 4. E isso aí vai dar 6 elevado a 6 menos 4, 2. Tudo bem? Essas são as duas respostas que a gente encontrou. No final, a gente pode calcular a resposta se a questão pedir. Se não pedir, só estou colocando na forma de fração para a gente entender o que está... Fração não, né? Na forma de potência, para a gente entender o que está acontecendo. Tá? E outra coisa, a divisão pode aparecer assim, como também pode aparecer assim. Né? Na forma de fração, eu tenho aqui 8 elevado a 8 dividido por 8 elevado a 5. Mudou só a maneira de escrever a divisão, mas a propriedade é a mesma. Qual é a propriedade? Eu repito a base que é igual, no caso aqui é 8, e subtraio os expoentes. Quem são os expoentes? O primeiro é 8 e o segundo é 5, então 8 menos 5. E isso aí vai dar 8 elevado a 3. Tudo bem? Essa é a nossa segunda propriedade da potenciação, né? A propriedade da potenciação se aplica quando a gente tem divisão e multiplicação, né, de potências com a mesma base, né, com bases iguais, certo? Aí você aplica essa no caso da multiplicação e aplica essa no caso da divisão. A terceira e última propriedade é conhecida como potência de potência. Tá? Potência de potência, como assim, professor? Que maluquice é essa? Bem simples. Você tem, quando você tem uma potência dentro de outra potência. Vixe, complicou, né? Não, bem simples. 2 elevado a 3 elevado a 2. Estão entendendo? Por que aqui eu tenho uma potência de potência? Porque se você observar, né, dentro do parênteses, você olha que você tem uma potência. 2 elevado a 3. Só que o resultado dessa potência já é base de outra potência, né, que é o resultado elevado a 2. Não é assim? Então, 2 elevado a 3, aí tem um resultado, né, que a gente pode calcular. Depois eleva esse resultado a 2. Essa é a ordem padrão, né? Você faria primeiro a de dentro e por último a de fora. Só que a propriedade, né, da potência de potência diz que você pode fazer, na verdade, o seguinte. Você pode repetir a base da primeira potência, né, da potência lá de dentro, que no caso é 2. Aí aqui não tem um dia, a gente já viu, né, que esse dia é multiplicativo, né, potência de potência. Então a gente multiplica os expoentes que estão aqui envolvidos, né? No caso são apenas 2. O 3 vezes 2. Multiplicado, tá? Então isso aqui na verdade vai ser uma potência só. Que potência é essa? 2 elevado a 6. Tudo bem? E da mesma maneira que a primeira, né, da multiplicação, isso serve para quantas potências você tiver. Vou colocar aqui 2 elevado a 2, aí depois elevado a 2 de novo, e por último elevado a 3. Olha que estranho, né? Você tem aí 3 potências, uma dentro da outra, né? A primeira potência é 2 elevado a 2, aí o resultado você eleva a 2, aí o resultado você eleva a 3. Né? Então você tem, na verdade, 3 potências de potências, né? A primeira, a segunda e a terceira. Mesma coisa, o que é que a propriedade 3 diz? Eu posso repetir a base da primeira potência, que no caso aqui é 2, e aí eu vou multiplicar os expoentes, né, das potências que aparecem. No caso é 2, nesse 2 aqui, ó, vezes 2, vezes 3.
Isso aqui vai dar uma potência só, que é na verdade, né, 2 elevado a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, então é 2 elevado a 12. 2 elevado a 12, pessoal, é um pouquinho trabalhoso de fazer, né, porque você vai fazer o 2 12 vezes, mas né, é uma potência bem interessante de você obter a partir de 3 potências. Né? Você tinha 3 potências, agora aqui você tem apenas uma, né, 2 elevado a 12. Tá? Então essas são as 3 propriedades da potenciação, né, com números naturais. Perceba que a gente só usou números naturais, 2, 3, 6, 8, não foi? A gente só usou números naturais. Essas propriedades elas continuam valendo para números negativos, fracionários e decimais. Continuam valendo. Como assim? Por exemplo, se a gente tiver assim. Se a gente tiver números negativos, por exemplo, menos 3 elevado a 2 vezes menos 3 elevado a 3. Né? Eu quero calcular o resultado dessa potência, né? Dessa expressão. Só que aí você percebe, né, que agora as potências, né, tem uma base negativa, então tem um problema do sinal aqui trabalhando. Eu posso usar as mesmas propriedades que a gente viu agora. Qual é a propriedade que eu vou usar aqui nesse caso? Eu vou usar a primeira propriedade. Por quê? Porque a gente está multiplicando potências, né? 2 potências no caso, em que as duas têm a mesma base. Quem é essa base? Menos 3. Então a regra se mantém. Você repete a base, né, que é menos 3, coloca dentro do parênteses, né, que é a negativa, e soma os expoentes. Quem são os expoentes? 2 e 3. 2 mais 3. Você vai ficar então com menos 3 elevado a 5, certo? Bem simples, né? Então, em vez de 2 potências, você agora tem apenas uma. Aí é só usar as regras que a gente aprendeu, né? Caso a gente queira resolver isso aqui, olha que a base é negativa, o expoente é ímpar, então vai ficar negativo, né? Depois é só fazer o 3 5 vezes, que aí você vai ter a resposta. Mas como a gente não está interessado, né, na resposta em si, vamos deixar só assim para a gente entender a propriedade, tá? Mesma coisa serve se for fração, não importa, né? Se for fração, decimal, não importa. Se eu tiver mais 3 sétimos elevado a 2 vezes mais 3 sétimos elevado a 2, certo? Mesma base, né? Mesma base, mais 3 sétimos mais 3 sétimos. Estou multiplicando, então é só repetir essa base, mais 3 sétimos, e somar os expoentes. No caso, os expoentes também são iguais, né? Mas isso não importa. 2 mais 2. Então, qual é a potência que eu vou calcular, na verdade? 3 sobre 7, não é? 3 sétimos elevado a 4. Então, em vez de calcular 2 potências, né, eu vou calcular apenas uma. Tudo bem? E só para fechar nessa parte aqui, a mesma coisa também funciona para decimais. Então, se eu tiver menos 1,7 elevado a 3 vezes menos 1,7 elevado a 2 vezes menos 1,7, né? A gente pode usar também a mesma propriedade. Qual é a propriedade? Multiplicação de potências com bases iguais. Quem é essa base igual? Menos 1,7. Então, repito a base inteira, menos 1,7. Agora eu somo os expoentes, né? Assim, a propriedade me diz que se eu multiplico potências com bases iguais, eu repito a base, já repeti, e agora eu vou somar os expoentes. Quem são os expoentes? 3 mais 2, né? Mais, essa aqui não aparece, então eu entendo que o expoente aqui é 1, é assim? Eu sei que aqui tem que ser 1.
porque menos 1,7 elevado a 1 continua sendo menos 1,7. Certo? E agora é só fechar, né, com uma potência só, que vai ser menos 1,7 elevado a 3 mais 2, 5, 5 mais 1, 6, então elevado a 6. Tá? Aqui, né, se a gente quiser calcular a resposta, a gente vai fazer a regra dos sinais, né? A base é negativa, o expoente é par, então a potência vai ser positiva, né? Depois é só fazer o 1,7 6 vezes. Vai demorar um pouquinho, né? Mas a gente faz essa continha, tá? A mesma coisa está para a segunda propriedade. A segunda propriedade ela continua valendo para qualquer tipo de número, tá? Positivo, negativo, fracionário, decimal, não importa. Que é, no caso, a propriedade da divisão, né? Se eu divido, né, por exemplo, vou pegar mais um exemplo aqui. Menos 5 elevado a 3, dividido por menos 5 elevado a 2. Tá? Então, o que é que a propriedade diz? Se eu divido potências com bases iguais, no caso aqui a base é menos 5, eu repito essa base, menos 5, e subtravo expoentes, né, na ordem 3 menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 5 elevado a 3 menos 2 dá 1. Né? Então, menos 5 elevado a 1. Isso aqui a gente sabe, né? Dá para fazer bem rapidinho, que é o próprio menos 5. Né? Que qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Correto? Continua valendo para frações. Divide também frações, né? Menos 1 sobre 8 elevado a 5, dividido por menos 1 sobre 8 elevado a 2. Você pode utilizar a mesma propriedade. Qual é essa propriedade? Divisão de potências com a mesma base. Repete a base. Menos 1 sobre 8, né? Menos 1 oitavo. E subtrava os expoentes, na ordem. Quem são os expoentes? 5 menos o 2. Tá? Então, isso daí vai te dar menos 1 oitavo elevado a 5 menos 2 vai dar 3, né? Então, elevado a 3. Né? Então, se a gente quisesse continuar, era só observar que a base é negativa, o expoente é ímpar, então vai ficar negativo, né? E depois fazer essa fração 3 vezes, né? 1 oitavo vezes 1 oitavo vezes 1 oitavo. Tudo certo? E, né, como sempre, a propriedade também fica valendo para números decimais, tá? Então, mais 2,3 elevado a 6 dividido por mais 2 elevado a 3 elevado a 4. Como é que fica? Em vez de fazer as duas separadamente, você pode observar, né, que as bases são iguais, então eu posso usar a propriedade 2, né, que é em relação à divisão. Divisão de potências com a mesma base, eu repito essa base, que é o 2,3, positivo, né? E subtravo expoentes na ordem. Qual é essa ordem? 6 menos o 4. E aí você vai ter apenas uma potência, né? 2,3 positivo, elevado a 6 menos 4, 2. Né? E isso aqui é mais fácil de fazer, né? É só fazer ela duas vezes. 2,3 vezes 2,3. Vai ser positivo, né? Porque a base é positiva. E quando isso acontece, não importa se o expoente é par ou é ímpar. Continua sendo positivo. Tudo bem? E por último, né, a terceira propriedade, a potência de potência. Ela também continua valendo para frações, decimais, né, positivos, negativos, não importa. Ela continua valendo para qualquer tipo de número, né, racional. Por exemplo, vamos pegar aqui um número negativo, né? O menos 6 elevado a 2, aí depois, né, elevado a 2 de novo. O que a gente pode fazer? Né? Eu preciso fazer o menos 6 elevado a 2, depois pegar o resultado e elevar a 2? Não, eu posso usar a propriedade 3,
que diz, né, que quando eu tenho uma potência dentro de outra potência, né, ou então dentro de outras potências, você repete a base da primeira potência, né, lá de dentro, que no caso é menos 6, e aí multiplica os expoentes, né, das outras potências, que no caso é 2 vezes 2. Tudo bem? Isso aqui vai dar para a gente uma potência só, que é menos 6 elevado a 4. Tá? E aí, né, se a gente quiser calcular o valor dessa potência, é só usar a regra dos sinais. Base negativa expoente é par, né, então fica positivo. E depois fazer o 6 4 vezes, né? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Cuidado, tá? Não é 6 vezes 4. É o 6 vezes ele mesmo, né? 4 vezes o 6. Tudo bem? Cuidado com isso só. Também, né, fica a mesma regra se a gente tiver frações. Se eu tiver, por exemplo, a fração mais 2/5 elevado a 2 e fora, né, eu tenho outra potência dela mesma, que é o resultado elevado a 3. Mesma propriedade, né? Eu repito a base da primeira potência, que é o mais 2/5. Parênteses, né, aqui para dizer que ela é a base. E agora a gente multiplica os dois expoentes, né? O 2 vezes o 3. Então isso aqui vai dar, na verdade, mais 2/5 elevado a 6. Tá? Mesma coisa, né? Como a base é positiva, né? Então a resposta dá positiva também. Não importa se o expoente é par ou ímpar. E depois é só fazer essa fração 6 vezes ela mesma, né? Vai demorar um pouquinho, né? Mas é só calcular esse produto, né? Essa multiplicação. E por último, né? No caso dos números decimais, a propriedade também fica valendo e não muda nada. Só muda o tipo de conta que você vai fazer, né? Que agora é com números decimais. Por exemplo, se você tiver um número decimal menos 0,6, né? O número decimal elevado a 3, depois elevado a 2, e vamos dizer que depois está elevado a 2 de novo. Né? Então você tem três potências. O menos 0,6 elevado a 3, depois o resultado é elevado a 2, e depois ainda o outro resultado é elevado a 2. Precisa fazer isso tudo? Não, né? A propriedade diz que você repete a base da primeira potência, que é menos 0,6, e multiplica, né, os expoentes dessas potências, que no caso é 3 vezes 2 vezes 2. Pronto, aí você vai ter, né, menos 0,6 elevado a 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Né? Então você vai ter um número bem alto, né? Um expoente bem alto, na verdade. Né? Então, depois é só fazer essa potência. Como é que fica o sinal? Né? O sinal vai ficar positivo. Né? Por quê? Porque o expoente é par. Né? Se o expoente é par, então a base sendo positiva ou negativa, né? Fica sendo positiva. Não é assim? Base negativa, expoente par, positivo. Depois, né, a gente tem que fazer o 0,6 12 vezes. Né? Então vai demorar um pouquinho, né? Mas ao final dessas contas a gente vai ter a resposta. Ok? Então, né, esse vídeo tem esse objetivo, né? A gente entender a multiplicação, né, com frações e decimais, né, que foi a nossa primeira parte. A gente entendeu como é que funciona, como é, né, que eu calculo potências em que as bases, né, podem ser números decimais ou frações, positivos ou negativos, né, não importa, a gente sabe fazer em qualquer caso. Vimos, né, a situação de o expoente ser 1 ou do expoente ser 0, né, nos dois casos obedecem às mesmas regras que a gente tinha visto com números naturais, né? Se for 1, repete a base, não muda nada, né? Tanto no caso fracionário como no caso decimal. E, né, se o expoente for 0, qualquer que seja a base, né, fracionária, decimal, não importa, vai dar sempre 1. Relembramos também as propriedades, né, as 3 propriedades da potenciação, que é a da multiplicação de bases iguais, a da divisão de potências com bases iguais e a da potência de potência. Né? Essas 3 propriedades elas são vistas no 6º ano para potências naturais. Né? Só que aí no 7º ano a gente aprende a
expandi-las, né? Levá-las para outro lado, né? Para o lado dos números racionais. Eu posso fazer as três propriedades do mesmo jeito, né? A única coisa que vai mudar é o tipo da base. Ela pode ser um número inteiro, positivo ou negativo, né? Ela pode ser uma fração, positivo ou negativo, e ela pode ser um decimal, positivo ou negativo. Não importa, né, qual seja o tipo, as três propriedades elas continuam valendo, ok? Então, né, a gente fica por aqui nesse vídeo. No próximo a gente vai entender, né, o significado de uma potência com o expoente negativo, tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Bons estudos, pessoal!